Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre o autismo. A nossa entrevistada é a psicóloga e mestre em ciências do comportamento, Fabiana Andrade. Fabiana, nós falávamos muito sobre o diagnóstico, como identificar isso na criança, mas existem muitos adultos também que sequer sabem que tem a doença, até porque o autismo, o diagnóstico do autismo, se eu não estiver enganada, ele veio há poucas décadas atrás, né? Esse diagnóstico mais sutil, ele é bem recente, né? Há um tempo, as características precisavam ser muito evidentes para se ter o diagnóstico, né? Então, normalmente, pessoas autistas eram essas autistas mais severas, mais comprometidas. E hoje você tem autistas com um nível de comprometimento muito baixo, né? Só com questões sensoriais e sociais presentes. Então, a gente tem muito adulto por aí também. E como identificar claro que a gente está falando que é algo muito complexo, não é algo simples de você identificar e tudo. Mas se fosse para a gente poder resumir, assim, um adulto que não tem esse diagnóstico e talvez ele não se sente inserido no mundo e tal, como identificar um adulto que tem? Em geral, são pessoas, né? Eu estou considerando os adolescentes já. Ótimo. Mas normalmente pessoas que têm dificuldade de entender uma certa metáfora, né? Então são pessoas muito que literal. Têm uma compreensão mais literal das coisas, né? Da gente te dar um exemplo de um menino da mãe falar assim: fulano, coloca a meia, vou ter que cortar seu pé para você pôr a meia. E ele ficar assim: mãe, não é, Por né? Por favor, não faça isso. Então, assim, às vezes é difícil, mas eles aprendem, eles vão aprendendo, né? De entender certas piadinhas que a gente está sendo irônico e às vezes eles vão rir com todo mundo, às vezes, mas eles precisam, não é tão espontâneo, não é tão fluido, né? Então, eles precisam pensar um pouquinho, opa, é uma piada, opa, né? É uma ironia. Às vezes, muita dificuldade com rotina. Né? Então, assim, a pessoa precisa fazer a rotina de certa forma, né? Às vezes algum incômodo sensorial, ou mesmo que isso não esteja se manifestando hoje em dia, ou seja muito mais fácil de lidar, seja mais leve, ele vai ter essas lembranças no passado, né? Então, a gente escuta, às vezes, de adultos: eu lembro quando eu era criança, eu ficava brincando muito com brinquedos, só de ficar empilhando, só de ficar fazendo tal coisa, né? Então, eles conseguem descrever essas coisas. Mas os adultos normalmente podem usar, às vezes, um linguajar muito mais rebuscado, mais formal um pouco. Assim, é como se fosse um pouquinho desajustado na espontaneidade da situação, sabe? Se está todo mundo mais despojado, então, às vezes ele está um pouco mais sério, né? E ele está achando graça como todo mundo, mas o comentário é um pouco mais sério, sabe? Entendi. Não que ele não esteja achando graça, mas é a forma de expressar, né? Como é que é o tratamento? Bom, se a gente pensar em criança e adulto, a gente precisa diferenciar, porque tudo para criança e adulto já é diferente mesmo, né? Então, as crianças, quanto menorzinhas, melhor o diagnóstico precoce, né? Para a gente poder começar a intervenção. Não precisa do diagnóstico para isso, mas, em geral, é o start. Né? Então, é importante que as crianças mais novas, elas tenham uma intervenção que foque, né? Tanto a parte comportamental, o aprendizado de algumas coisas que, às vezes, para uma criança que não é autista, acontece de forma muito fluida, sabe? Acontece espontaneamente, né? A gente vê as crianças pequenininhas, às vezes, usando o sapato do pai, fazendo um trejeito da mãe, do pai, fazendo imitações, e, às vezes, uma criança autista vai ter dificuldade com essa imitação, né? Isso é muito comum. Em um maior ou menor nível, isso é muito comum. Então, a gente precisa, às vezes, ensinar a imitar, nesse olhar social, né? A gente tem crianças que, às vezes, não conseguem. E por que é tão importante olhar? Primeiro, porque é importante socialmente falando. E segundo, na escola, quando a professora fala, a gente precisa olhar para ela para entender o que ela está falando, né? Mas você tem meninos que, às vezes, estão olhando para o outro lado e está falando, ele está aqui, sim, tal, está super à vontade para responder. Né? Então, é importante pensar sempre, né, o que essa criança tem de excessos e déficits comportamentais que eu preciso trabalhar no sentido de promover qualidade de vida e bem-estar para ela e para a família, né? Porque a sociedade já não está preparada mesmo. Sim. A terapia para essa pessoa, ela é muito importante? Muito, muito. É importante o trabalho multidisciplinar. Pensando em criança, normalmente, é claro que eu não posso dizer assim, todo mundo precisa de psicólogo, fono, TO, pedagogo. Eu não posso dizer isso. Mas as áreas que geralmente estão envolvidas são essas. Mas a gente tem crianças que às vezes só precisa de fono, às vezes só precisa de TO, porque o resto vai no fluxo natural da coisa, sabe? Às vezes, o autista, ele pode se tornar agressivo? Já se pensou que a agressividade fosse uma característica do autismo e não é, né? Então, a gente tem crianças autistas que batem? Temos, mas temos crianças que não são, que também batem.
Muitas vezes o que a gente está chamando de agressividade, porque a agressividade geralmente infere uma intenção, né? Tipo, eu quero machucar o outro. E às vezes não é isso. É uma defesa, talvez? Às vezes pode ser uma forma de comunicação, pode ser uma forma de conseguir alguma coisa que ele precisa e ele não sabe outra forma. Né? Então, às vezes, tem uma criança ali brincando. Eu sou uma outra criança autista e eu quero aquele brinquedo. Eu não sei falar, eu não sei apontar, eu não sei nenhuma outra forma. Eu vou lá e pá, empurro o menino. Eu simplesmente estou tirando um problema da minha frente. Né? Na mente dele é isso que tá não estou nem aí para o outro menino. O que é? Não tenho nada, não é nada pessoal. Né? Eu estou simplesmente removendo um problema para poder alcançar o que eu quero, que é o brinquedo. Então, por isso que a comunicação é muito importante. Porque sem a comunicação, muita coisa não vai e não precisa ser necessariamente a fala, né? Eu posso me comunicar por gesto, por figura e pela fala, que é o mais comum também. Tá bom, a gente está finalizando, quero agradecer você. Obrigada. Realmente, eu acho que não deve ser fácil para as famílias, né? Para ele próprio, né? Porque às vezes, talvez ele não se sinta inserido no mundo, não sei, não se sinta compreendido, né? Então... É comum, né? Então, assim, às vezes... ele tem um interesse que nenhum dos outros colegas na escola tem, né? Ou os colegas fazem brincadeiras e ele está super querendo participar, mas às vezes ele não entende a piada, ele não entende a ironia. E aí tem bullying, tem um monte de coisa que as pessoas... Isso acontece mesmo, né? E as pessoas não estão preparadas nem para receber. E é difícil para as famílias também, né? A gente vê isso todo dia, mas assim, longe de mim dizer que eu entendo o que essas famílias passam, porque eu realmente não entendo. Eu posso imaginar, eu posso tentar ajudar, mas eu não sei, eu não estou na pele delas, né? Mas tem muitas dificuldades, mas tem muitos louros também, né? Como com qualquer desenvolvimento de qualquer pessoa. Sim, claro. E que a sociedade se prepare mais, né? Para aceitar, para entender e para amar, porque o amor é que nos transforma, né? Exatamente. Em todo sentido. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Obrigada. E o Band Entrevista de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e companhia. A gente volta na próxima semana. Eu vou esperar você. Até lá. Tchau, tchau.